Você é uma pessoa perseverante? Você sabia que essa é uma característica muito importante da vida cristã? Quer aprender mais sobre isso? Então não sai daí, porque está começando o programa Adoração. Seja muito bem-vindo ao seu programa Adoração. Nós estamos aqui juntos para estudar a Palavra de Deus, mas antes da gente abrir a Bíblia, eu quero te oferecer um presente. É esse guia de estudos aqui, eu vou mostrar aqui na 3 para você mais pertinho. É esse guia de estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Esse guia de estudos foi escrito pela Darleide, você conhece a Darleide, e ele fala sobre educação de filhos. Como você pode ter mais sucesso nessa que talvez seja o maior desafio, a maior jornada pela qual um ser humano pode passar, que é a educação de uma criança. E nesse guia de estudos você tem várias dicas bíblicas para que você possa educar bem os seus filhos. Para você ter esse guia de estudos, tem várias formas. Você pode mandar agora uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 12982444449. Você pode escrever, eu quero o guia de estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. Ou você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 31 21. No horário comercial, nós temos uma equipe para te atender. E também tem o site que você pode acessar agora e pode fazer o seu cadastro e aí esperar que vai para o seu endereço essa revista sem custo algum. O site é novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Dessas 3 formas, você pode pedir o seu guia de estudos e ele vai para a sua casa sem custo algum, graças aos anjos da esperança. E eu quero convidar você para a gente fazer uma oração, porque nós vamos agora estudar a Palavra de Deus e para estudar a Bíblia, nós precisamos da companhia daquele que inspirou esse livro, que é o Espírito Santo. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que nós temos nesse momento de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, fala conosco, Pai. Nós queremos terminar esse momento agora de meditação na Tua Palavra, entendendo o recado que o Senhor tem para nós. Então, por favor, esteja conosco nesse momento, ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Você tem sua Bíblia aí? Então abre em Hebreus capítulo 12, Hebreus ali no finalzinho da Bíblia, coladinho no livro de Tiago. E nós vamos ler o capítulo 12, os 3 primeiros versículos, tá bom? Aqui tem um texto que fala sobre perseverança. E antes da gente avançar na nossa explicação, eu quero ler a Bíblia. Se você puder, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A perseverança é uma característica dos cristãos. É um tema que perpassa toda a Bíblia. Se você parar para pensar, você vai ver que existem mensagens sobre perseverança em todo o texto bíblico. Deixa eu citar alguns para você aqui. Se você lembrar, por exemplo, de Jesus falando lá em João capítulo 15, ele vai dizer: permaneçam em mim,
permaneçam em mim. Por várias vezes ele diz isso. Se você for para Apocalipse capítulo 2, versículo 10, lá diz que aquele que for fiel até a morte vai ganhar a coroa da vida, perseverança. Se você for para Apocalipse capítulo 14, por exemplo, Apocalipse capítulo 14, ali a partir do versículo 6, né, as 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14. Lá no versículo 12, você vai ver que uma das características dos santos é a perseverança. Diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Apocalipse 14, 12. Ou seja, o tema da perseverança ele está em todo o texto bíblico. E por quê? Porque Jesus sabia, o Espírito Santo sabia, na sua onisciência, que nós seríamos tentados a desistir da fé. Se você é um ser humano normal, algumas vezes já deve ter passado pela sua mente as perguntas como: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena todo o sacrifício que eu tenho feito em nome do cristianismo? Será que vale a pena resistir a essas perseguições que eu estou sofrendo? Será que vale a pena continuar lutando contra o pecado, contra as minhas tendências ruins? Será que vale a pena? E talvez nesses pensamentos tenha passado aí a ideia de que talvez seja melhor desistir, mas não é. E esse texto que nós acabamos de ler, o texto de Hebreus capítulo 12, ele é um chamado de Paulo para a perseverança, para a persistência. E Paulo começa falando aqui de uma nuvem de testemunhas, né? O capítulo 12, os 3 primeiros versículos do capítulo 12, eles são a conclusão do capítulo 11. Por isso que Paulo começa dizendo, portanto. E ele fala aqui que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O que quer dizer essa nuvem de testemunhas? O que Paulo queria dizer com isso? Veja, Paulo estava pensando aqui numa metáfora esportiva. Paulo, por várias vezes, usou metáforas do esporte, né, greco-romano para dar lições espirituais. E aqui Paulo novamente está pensando numa metáfora esportiva. Ele está pensando num estádio. Um estádio com as suas arquibancadas e essas arquibancadas lotadas de torcedores, que ele chama aqui de nuvem de testemunhas. E quem são esses torcedores? Quem são essa nuvem? Quem está nessa nuvem de testemunhas? E o que eles estão fazendo ali nesse estádio? A metáfora de Paulo é uma metáfora de um corredor, né? Alguém que está na sua maratona e está dentro do estádio, né? Geralmente as maratonas na antiguidade terminavam dentro do estádio e o corredor está ali nos últimos quilômetros da sua corrida e dentro do estádio, cansado e talvez pensando em desistir, mas na arquibancada essa nuvem de testemunhas incentiva o corredor a não parar. Agora, como eu te perguntei, quem são essas pessoas que estão na nuvem de testemunhas? São os heróis da fé do capítulo 11. Como eu te falei, o capítulo 12, do 1 ao 3, é a conclusão do capítulo 11. E por isso que ele diz, olha, nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas. Ele está se referindo aos heróis da fé do capítulo 11. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, esses heróis da fé do capítulo 11, eles estão torcendo por nós. É lógico que Paulo está usando aqui uma metáfora, né? A maioria dos heróis da fé do capítulo 11 está dormindo no pó da terra, esperando a volta de Jesus, com poucas exceções, como Enoque, Elias, Moisés. Os outros estão dormindo no pó da terra, esperando a volta de Jesus. Mas, metaforicamente, esses homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus estão num estádio metafórico, gritando o nosso nome. E gritando o quê? Nós não temos tempo de olhar todo o capítulo 11, mas eu vou citar alguns heróis da fé para você. No capítulo 4, no versículo 4, capítulo 11, versículo 4, nós temos Abel. E a Bíblia diz que Abel ofereceu um sacrifício superior. E no finalzinho do versículo diz, embora esteja morto,
por meio da fé, ainda fala. No versículo 5, estou no capítulo 11, tá? No versículo 5 diz: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Agora pula comigo para o versículo 7. Diz: pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. E o versículo 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança. Vai comigo para mais 2 versículos aqui, 2 heróis da fé. Versículo 22 diz: pela fé José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas e deu instruções a respeito dos seus próprios ossos. Versículo 24: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que eu destaquei esses 6 heróis da fé? Vejam, há um contraste na vida deles aqui. Abel, pela fé, morreu. Enoque, pela mesma fé, nunca morreu. Noé, pela fé, ficou no lugar que ele estava para construir a arca. Abraão, pela mesma fé, saiu do lugar que ele estava. José, pela fé, morreu no Egito. Moisés, pela mesma fé, saiu do Egito. Você percebe que os efeitos da fé na vida de cada um desses homens foram efeitos diferentes, né? Os efeitos da fé, eles foram, eu diria, personalizados para cada um desses homens. E se você for ler todo o capítulo 11, você vai ver que na vida dos homens e mulheres, que são os heróis da fé, os efeitos dessa fé foram diferentes. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Nós não podemos ficar comparando a nossa vida, não devemos ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros. Porque pode ser que você, tendo fé em Deus, orando por um parente que está doente, esse parente venha a morrer, não seja curado. E aí você olha para outra pessoa que tem um parente com a mesma doença que o seu tinha, e aquela pessoa orou e foi curada. E aí você pode talvez ficar chateado com Deus, dizendo: mas Senhor, eu tinha fé e o meu parente não foi curado e aquele outro foi curado. Veja, os efeitos da fé na vida das pessoas são diferentes. E ter fé não é você manipular a Deus. Ter fé não é você controlar a Deus. É exatamente o contrário. Ter fé é você deixar com que Deus controle a sua vida, é você entregar o controle da sua vida para Deus. É lógico que todos nós continuamos com o nosso livre-arbítrio, podendo decidir as coisas da vida, mas no que diz respeito às coisas espirituais, nós precisamos confiar em Deus. Ter fé não é você determinar o que Deus vai fazer, isso não é fé, isso é presunção. Ter fé é você confiar em Deus de tal forma que o que Ele decidir para a sua vida, você vai acatar e vai agradecer. Bem, são esses heróis da fé, esses que eu citei e tantos outros que estão na nuvem de testemunhas. Gente que passou por provas e agora, metaforicamente, está no estádio da fé, enquanto é a sua vez de correr dentro do estádio. Está na hora da sua corrida espiritual. E é mais ou menos assim, olha, você está na sua maratona espiritual, você está correndo e você pensa em desistir. E você está pensando em desistir, por exemplo, porque você está sendo perseguido ou perseguida por um familiar, por alguém próximo. Nessa hora, se levanta da nuvem de testemunha, se levanta da arquibancada da fé, Abel. E Abel diz para você: olha, eu também fui perseguido pelo meu irmão, mas não desiste, Deus está com você. Talvez você esteja
pensando em desistir porque você não consegue vencer um pecado, porque a tentação é muito forte, você já caiu mais de uma vez e você está pensando em desistir por isso. Aí se levanta da nuvem de testemunhas Sansão. E Sansão diz para você: olha, eu também pequei várias vezes, errei várias vezes, mas Deus não desistiu de mim e eu não desisti de Deus. E no final eu fui salvo. E amigos, para cada problema espiritual que você levantar, para cada situação que tentar você a desistir, existe alguém nessa nuvem de testemunhas, existe um herói da fé nessa arquibancada espiritual, dizendo para você: não desista. Você estava pensando em desistir da fé? Talvez você esteja desanimado por causa de perseguição, de problemas, de tentação, de pecado. Não desiste. Paulo está dizendo: olha para a arquibancada e perceba aqueles que já trilharam o caminho pelo qual você está passando e foram vitoriosos. No capítulo 11, está cheio deles. E aí depois que Paulo diz: olha, nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas, você entendeu que não tem desculpa para desistir da fé, porque os heróis da fé já trilharam esse caminho e foram vitoriosos em Cristo? Você já entendeu isso? Então agora Paulo começa a te dar uma série de conselhos a respeito dessa maratona da fé. Como você chegar ao final dessa corrida. E ele diz ainda no versículo 1, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você percebe que tem duas coisas aqui? Tem coisas que não são pecaminosas, mas que nos atrapalham, e tem o pecado. É muito interessante a gente pensar nisso, porque tem coisas que não são pecaminosas, mas que podem estar atrapalhando a nossa caminhada, a nossa corrida espiritual. Pode ser que o seu trabalho, um trabalho lícito, mas a quantidade de trabalho ou a forma como você tem trabalhado esteja atrapalhando a sua vida espiritual. E você precisa cuidar disso. Pode ser que a sua quantidade de sono, a mais ou a menos, o tempo que você dorme, a mais ou a menos, esteja atrapalhando a sua vida espiritual. Você precisa cuidar disso. Sim, amigo, há coisas que são lícitas, mas que atrapalham a nossa fé. E você precisa pensar nessas coisas, e Paulo diz: se livre dessas coisas. Mas além das coisas lícitas, logicamente, Paulo diz que tem o pecado. E se tem uma coisa que atrapalha a corrida espiritual, é o pecado. O pecado é como se fosse uma mochila de 30 quilos nas costas de um maratonista. Você já pensou correr uma maratona com a mochila de 30 quilos nas costas? Vai atrapalhar, vai ser difícil. E a gente precisa se livrar do pecado, mas antes de se livrar, nós precisamos reconhecer o pecado. Infelizmente, hoje, há muitos cristãos que estão brincando com o pecado. Há algum tempo eu li um livro e logo na introdução o autor dizia assim: antigamente o pecado era tratado como um Rottweiler raivoso, mas hoje o pecado é tratado como um poodle mansinho. Tem gente que está tratando o pecado com carinho, chamando o pecado de felicidade, mas nós não podemos tratar o pecado com carinho, porque, não esqueça, foi o pecado que matou o nosso Senhor. Como nós dizemos que amamos a Deus, como nós dizemos que amamos o nosso Senhor, se a gente brinca, se a gente trata com carinho aquilo que matou o nosso Senhor? Nós temos que tratar o pecado com o mesmo rigor com o qual Jesus tratou. Se o pecado fosse uma coisa com o qual nós pudéssemos brincar ou pudéssemos tratar com carinho, você acha que Jesus teria vindo morrer por causa dos nossos pecados? Não. E é por isso que a gente não pode tratar o pecado como alguma coisa amena. Nós temos que tratar o pecado com o mesmo rigor com o qual Jesus tratou. Deus tratou o pecado com tanto rigor a ponto de entregar seu Filho para nos salvar do pecado. Então, sim, querido, se você tem um pecado na sua vida,
se você sabe que você está fazendo alguma coisa que está indo contra o que a Bíblia apresenta, para você terminar a sua maratona espiritual, para você continuar na sua maratona espiritual, você precisa se livrar disso, se livrar do pecado. Mas pastor, como é que eu faço isso? Eu já tentei me livrar do pecado, eu já tentei lutar contra isso. Paulo continua e ele nos ajuda, ele responde essa sua pergunta. Ele diz aqui no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu gosto dessa frase, porque se nós estamos precisando de fé, nós precisamos nos achegar àquele que é o autor da fé. Você percebe a linguagem que Paulo usou aqui? Para a gente ter fé no nosso coração, a fé verdadeira, nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus. Não tirar os olhos dele, porque é ele quem coloca fé em nós. Nós não temos que nos orgulhar nem da fé que nós temos, porque Jesus é o autor da fé. Nós só temos fé porque ele colocou em nós. Mas além de ser o autor da fé, a Bíblia diz que ele também é o consumador da fé. Ou seja, é Jesus quem vai nos levar nessa caminhada cristã e quem vai nos dar fé suficiente para a gente vencer a nossa caminhada cristã. Você está entendendo a importância de estar com Jesus? É por isso que não existe vida cristã sem relacionamento com Cristo, porque é Jesus quem coloca em nós a fé. É Jesus quem coloca em nós, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, não tire os olhos de Jesus. Pare de olhar para o irmão da igreja, pare de olhar para o pastor da igreja, pare de olhar para os seus problemas e coloque os seus olhos em Jesus. E pastor, como é que eu coloco os olhos em Jesus? Como é que eu ando com os olhos fitos em Jesus? Estudando a sua palavra. É aqui que nós nos encontramos com Jesus. E depois que ele diz isso, mantenha os olhos fitos em Jesus, ele diz, então corra com paciência, com perseverança a sua carreira. Paciência é importante. Paciência com você mesmo. Talvez você esteja, eu diria, cansado ou cansada de você mesmo, pelos pecados que vem cometendo. Tenha paciência. Se você continuar com Jesus, você vai crescer nele e você vai vencer pela graça de Cristo. Tenha paciência com os outros também. Não cobre tanto os outros. Ajude o outro. E quem sabe ajudando o outro, você vai ajudar você mesmo. E Paulo, então, no versículo 3, conclui esse pensamento dizendo, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Paulo está dizendo, se você ficar com Jesus, se você colocar os olhos em Jesus, se você não parar de pensar no exemplo de Jesus, você não vai se cansar e nem vai desanimar. E por que pensar no exemplo de Jesus? Porque ele não se cansou e nem desanimou. E louvado seja o nome dele por isso, porque se ele tivesse desistido, nós estaríamos completamente perdidos. Jesus é o grande exemplo de perseverança. Ele não desistiu de nós, ele não desistiu da cruz, ele não desistiu do sofrimento pelo qual ele passaria. E porque ele não desistiu, nós podemos ter salvação. Ele é o nosso exemplo até nisso. Por isso, não desiste. A sua caminhada cristã está difícil? Não desiste, porque tem alguém do seu lado nessa corrida. De vez em quando eu corro corridas de rua. Eu não sou um atleta profissional, mas às vezes eu corro corridas de rua. E eu me lembro de uma que eu corri lá na cidade de Joinville, quando eu morava lá em Santa Catarina. Eu lembro que era um domingo pela manhã e eu vinha me preparando, vinha treinando
E eu cheguei àquela corrida de 5 quilômetros, não era uma corrida longa, né? E eu cheguei todo confiante e a corrida começou e veio o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, e eu comecei a perceber que eu não estava tão bem preparado quanto eu pensei. No terceiro quilômetro, eu pensei em desistir. De verdade, eu pensei em desistir, pensei em pegar um atalho, voltar para casa ou terminar andando. Mas por algum motivo eu disse, não, eu vou um pouquinho mais. E o último quilômetro da corrida era na rua que ficava de frente para a linha de chegada. Era o quilômetro final. Eu me lembro bem, quando eu virei a esquina, no quilômetro final, que eu vi a linha de chegada, parece que uma força se renovou dentro de mim. Não sei se você já teve essa oportunidade de participar de uma corrida, mas quando a gente vê a chegada, parece que a gente ganha um pouco de força, né? Eu completei a corrida naquele dia, com dificuldade, mas eu nunca esqueci dessa sensação de ver a linha de chegada e então ganhar forças. Você sabe que se você não tirar os olhos da linha de chegada, você não vai perder suas forças nessa corrida espiritual. Mas, pastor, onde é a linha de chegada? Veja, essa não é a pergunta. A pergunta é, quem é a linha de chegada? Sim, na maratona espiritual, nós não corremos para um lugar. Nós não somos cristãos para ir para o céu. Nós não somos cristãos para ir para a nova terra. Porque depois de milhares de anos, esses lugares ficarão comuns para a gente. A nossa linha de chegada é uma pessoa. Sim, a nossa linha de chegada é Jesus. Nós estamos na maratona espiritual para encontrar com o nosso Senhor Jesus. E por isso que a gente pode correr a nossa maratona sem tirar os olhos da linha de chegada, como disse Paulo, com os olhos fitos em Jesus. Porque quando você correr a sua maratona com os olhos fitos em Jesus, você sempre vai ter as suas forças renovadas. É como disse o profeta Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está vivendo um momento difícil da sua vida? Parece que você está perdendo as forças para continuar a sua maratona espiritual. Não desiste. Você ligou a TV nessa manhã, se conectou conosco aqui nesse canal para ouvir essa mensagem de Deus. Não desiste. Deus está com você e Ele vai te dar forças para vencer essa tentação. Ele vai te dar forças para vencer essa perseguição. Ele vai te dar forças para você completar a carreira, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos dê forças, para a gente não desistir até aquele dia, quando a gente encontrar com Ele pessoalmente e receber o abraço da vitória. Você pode orar comigo? Então feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela mensagem da Bíblia. Nós agora recebemos forças adicionais para não desistir da nossa carreira espiritual. Ó Senhor, por favor, nos ajuda, Pai. Ajuda essa pessoa que está me assistindo a continuar firme até o dia do encontro contigo. Te peço mais uma vez, não nos deixa desistir. E te agradecemos, Senhor, pela força que o Senhor está nos dando agora. Queremos te encontrar um dia pessoalmente. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.